Tem uma frase que diz que o amor de mãe move montanhas, mas ninguém nunca te avisa que, às vezes, é preciso parar de mover para não ser soterrada por elas. Se você já se sentiu invisível no lugar onde mais deveria brilhar, se inscreva no canal e me conta aí nos comentários de que cidade você me assiste. Quero me sentir mais perto de vocês. Meu nome é Ana Oliveira, tenho 67 anos. Hoje, quando me olho no espelho, vejo as marcas de uma vida inteira, rugas que contam histórias. Sou professora universitária aposentada, uma mulher que sempre encontrou nos livros e no conhecimento um porto seguro. Fiquei viúva muito cedo. Meu João se foi e me deixou com o nosso bem mais precioso, nossa única filha, Sofia. Naquele dia, segurando a mãozinha dela, prometi a ele em silêncio que ela jamais sentiria a falta de nada. E eu me dediquei a cumprir essa promessa com cada fibra do meu ser. Foram anos de luta. Eu não era só mãe, eu era o alicerce, o motor e o porto. Trabalhava em 2 faculdades, corria de uma ponta a outra da cidade, comia sanduíches frios dentro do carro entre uma aula e outra. Férias? Era uma palavra que não existia no meu dicionário. Enquanto minhas colegas viajavam para a Europa, eu usava o dinheiro para pagar o melhor curso de inglês para a Sofia. Vendi o carro bom que João deixou para comprar um computador de última geração para os trabalhos da faculdade dela. Tudo era por ela, para ela. E eu não me arrependo de nada disso. Ver Sofia se formar, se tornar uma mulher inteligente e bem-sucedida, era a minha maior recompensa. O sorriso dela era o meu sol. Por isso, quando ela chegou em casa com os olhos brilhando mostrando o anel de noivado que Lucas tinha lhe dado, meu coração explodiu de felicidade. Era o ciclo da vida se completando, minha menina construindo a própria família. Eu senti que minha missão estava cumprida, mas eu queria dar um último grande empurrão, um presente que simbolizasse todo o meu sacrifício. Naquela mesma semana, eu a chamei para conversar. Abri a gaveta da minha cômoda e tirei o extrato da minha poupança. Eram as economias de uma vida. O dinheiro que eu guardava para uma velhice tranquila, talvez para comprar um apartamento na praia. Eram 200 mil raias. Eu disse a ela: filha, isso é seu. Para você ter o casamento dos sonhos exatamente como você sempre quis, sem precisar se preocupar com nada. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me abraçou forte e, naquele momento, eu me senti a mãe mais realizada do mundo. Mal sabia eu que aquele abraço era o início da nossa despedida. Os preparativos começaram a todo vapor. Sofia contratou uma cerimonialista famosa, uma moça moderna, cheia de ideias que eu mal conseguia acompanhar. A primeira estranheza veio na escolha do buffet. Eu, que amo cozinhar e entendo de comida, sugeri um cardápio mais tradicional, com um toque caseiro que achei que agradaria aos parentes mais velhos. A cerimonialista sorriu com desdém e disse: ah, dona Ana, isso é muito ultrapassado. Hoje a tendência é finger food, coisas minimalistas. Olhei para Sofia esperando apoio, mas ela apenas deu de ombros e disse: deixa com ela, mãe. Ela sabe o que faz. A sensação foi a de levar um pequeno tapa, um tapa invisível, mas que ardeu por dentro. Eu, que paguei por cada um daqueles canapés sofisticados, não tinha direito a uma opinião. Decidi não criar caso. Afinal, o dia era dela, mas aquilo era só o começo. Uma semana depois, Sofia me ligou eufórica, falando sobre a degustação dos doces. Eu perguntei quando seria, animada para participar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ah, mãe, já foi. Foi hoje à tarde. Lucas conseguiu uma folga e fomos rapidinho. Você sabe como é corrido. Meu estômago gelou. Você nem me avisou, filha. A voz dela ficou impaciente. Mãe, não dava tempo. A gente resolveu de última hora. Depois eu te conto quais escolhemos. São divinos. Ela desligou, deixando-me com o telefone mudo na mão e um gosto amargo na boca. Não era sobre os doces. Era sobre ser lembrada.
Era sobre a alegria de compartilhar esses pequenos momentos que, para uma mãe, são tudo. Comecei a perceber que eu era a financiadora do evento, mas não era uma convidada de honra na sua organização. As coisas foram piorando sutilmente. Descobri por uma postagem da minha sobrinha Beatriz que tinha acontecido a prova do vestido de noiva. Na foto estavam Sofia, a sogra e as madrinhas, todas sorrindo, brindando com espumante, e eu não estava lá. Liguei para Beatriz, tentando disfarçar a dor na minha voz. Beatriz, querida, que lindo o vestido da sua prima. Quando foi isso? Beatriz, que sempre foi um amor comigo, percebeu na hora. Tia, foi ontem. A Sofia não te chamou? Achei que você não pôde ir. A desculpa dela só tornou tudo mais doloroso. A desculpa da Sofia, quando a confrontei, foi ainda mais fraca. Mãe, foi uma coisa só com as meninas. A sua sogra queria opinar. Você sabe como ela é. Achei melhor te poupar do estresse. Poupar-me? Ela não estava me poupando. Estava me apagando. Estava me colocando em uma caixa, a da mãe que paga e não se mete. Cada decisão era tomada por ela e por Lucas, e eu só era informada depois, quando a fatura do cartão chegava ou a transferência precisava ser feita. Mal sabia eu que tudo estava prestes a mudar de uma forma que nem nos meus piores pesadelos eu poderia prever. Um dia cheguei na casa dela para deixar umas coisas e vi o modelo do convite de casamento em cima da mesa do computador. Meu coração deu um salto. Finalmente, algo que eu veria antes de todo mundo. Peguei o papel delicado com letras douradas e comecei a ler. Lucas e Sofia, com a bênção de seus pais, convidam para a celebração de seu matrimônio. E abaixo os nomes Paulo e Maria Silva, os pais dele, e do lado dela nada, apenas o nome dela, Sofia Oliveira. Meu nome, o nome do pai dela, não estava em lugar nenhum. Aquele pedaço de papel pareceu pesar uma tonelada na minha mão. O ar me faltou. Eu não era apenas a provedora financeira. Eu era a única figura parental viva que ela tinha. Eu era a memória do pai dela, a história dela, e eu tinha sido sumariamente deletada do convite. Quando ela entrou na sala e me viu com o papel na mão, seu rosto se fechou. Mãe, o que você está fazendo? Minha voz saiu trêmula. Meu nome não está aqui, Sofia. A resposta dela foi a gota d'água que começou a encher meu copo de mágoa até a borda. Mãe, a cerimonialista disse que é mais chique assim, mais moderno. Fica muito longo colocar o nome de todo, mundo. E como o papai não está mais aqui, fica estranho colocar só o seu. Por favor, não crie acaso por causa de um detalhe. Um detalhe. Meu nome, minha existência, a memória do pai dela, reduzidos a um detalhe que atrapalhava a estética chique do convite. Eu não discuti, apenas coloquei o convite de volta na mesa, com um cuidado que eu não sentia por dentro. Senti meus olhos marejarem, mas segurei firme. Eu não ia dar a ela o gostinho de me ver chorar, de me acusar de fazer drama. Apenas assenti com a cabeça e mudei de assunto. Mas naquele momento, uma semente de dúvida e dor começou a germinar no meu peito. Eu estava pagando por um sonho, mas aparentemente o sonho não me incluía. Nos dias que se seguiram, eu me tornei uma espectadora. Via as fotos, ouvia os planos, assinava os cheques. Cada pagamento era como rasgar um pedaço de mim. O dinheiro, que antes era um símbolo de amor, agora parecia o preço do meu silêncio, da minha exclusão. A minha sobrinha Beatriz me ligava preocupada. Tia, você está bem? Você parece tão triste. E eu desconversava. Dizia que era a emoção do casamento, mas ela sabia. Ela via o que estava acontecendo. A última grande facada antes do dia fatídico foi o mapa das mesas. Sofia estava montando a distribuição dos convidados no seu apartamento e eu estava lá. De relance, vi meu nome em uma mesa no canto do salão. Mesa 18, junto com umas primas distantes do meu falecido marido, que eu mal via, e uns amigos dos pais do noivo. A mesa dos pais, a isda principal tinha apenas os pais de Lucas e os padrinhos.
Eu não estava nela, eu estava no fundo do salão. Quando perguntei com a voz mais calma que consegui fingir o porquê daquilo, a resposta foi rápida e cortante. Mãe, a mesa principal é pequena e você conhece todo mundo. Vai poder circular. Fica tranquila, você vai se divertir. Ela não entendia ou não queria entender que não era sobre diversão. Era sobre honra. Era sobre o lugar simbólico da mãe da noiva. Eu era a anfitriã invisível. Eu engoli o choro mais uma vez. Forcei um sorriso e disse que estava tudo bem. Mas ali, vendo meu nome quase apagado da história que eu mesma estava pagando para escrever, eu senti um frio na espinha. Um pressentimento terrível de que a humilhação ainda não tinha chegado ao seu ápice. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir e que a festa de casamento seria, na verdade, o meu funeral simbólico, o enterro da mãe que eu tinha sido até então. E o que aconteceu depois foi ainda pior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O dia do casamento amanheceu cinzento, uma ironia para a data que deveria ser a mais iluminada na vida da minha filha. Passei a manhã inteira em um estado de dormência, como se assistisse a um filme sobre a vida de outra pessoa. Escolhi meu vestido com um cuidado quase cirúrgico. Era um modelo de seda azul, caro, elegante, que eu mesma comprei. Queria que ele gritasse mãe da noiva, já que tudo o mais sussurrava. Figura secundária. Enquanto me maquiava, tentava ensaiar um sorriso no espelho, mas meus lábios tremiam. Havia uma batalha dentro de mim. A mãe que queria a felicidade da filha acima de tudo, e a mulher que estava sendo sistematicamente humilhada. Cheguei à igreja e a primeira coisa que notei foram as flores, lírios brancos e orquídeas, exatamente os que eu paguei uma fortuna para ter. O cheiro era estonteante, mas para mim naquele momento parecia o cheiro de um velório. Sentei-me no banco que me indicaram, não na primeira fila, mas na segunda. A primeira era reservada para os pais e padrinhos de Lucas. Tentei me convencer de que era um protocolo moderno, mas uma daquelas coisas chiques da cerimonialista. Mas quando a música começou e eu vi minha filha entrando no braço do meu cunhado, linda como um anjo, meu coração se partiu um pouco mais. Eu deveria estar ali ao lado dela, entregando-a no altar. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. O padre falou sobre amor, sobre família, sobre construção, e eu ali na segunda fileira me sentia como um tijolo que tinha sido usado na fundação e depois descartado, escondido sob o acabamento polido. Em nenhum momento o celebrante mencionou meu nome ou o de João. Agradeceram aos pais do noivo pela criação exemplar e só. Era como se Sofia tivesse brotado da terra sozinha e independente. Eu aplaudi no final com um sorriso congelado no rosto, sentindo os olhares de pena de alguns parentes que conheciam a nossa história. Mas aquilo era só o começo. A festa seria o verdadeiro palco do meu sofrimento. A recepção estava deslumbrante, um salão enorme com lustres de cristal, mesas impecavelmente postas e a música ambiente que custou o preço de um carro popular. Caminhei entre os convidados, tentando parecer a anfitriã, que em tese eu era. Foi então que um senhor simpático, amigo do pai de Lucas, se aproximou. "A senhora é parente da noiva?" Ele perguntou sorrindo. "Sou a mãe dela", respondi com um pingo de orgulho na voz. A reação dele foi o primeiro prego no meu caixão. "Ah, que bom. A Sofia falou tanto da tia de Minas que vinha para o casamento. É um prazer conhecê-la." Eu fiquei sem ar. "Tia de Minas? Eu não sou de Minas. Eu sou a mãe dela, a mulher que morava a 20 minutos da casa dela, a mulher que financiou cada centímetro daquele luxo." Forcei o sorriso mais falso da minha vida e disse: "Houve um engano? Eu sou a mãe mesmo, Ana." Ele ficou sem graça, pediu desculpas e se afastou rapidamente. Fiquei parada ali no meio do salão, sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado.
Minha própria filha não havia sequer mencionado minha existência para os amigos da nova família. Eu era a tia distante. Tentei afogar a mágoa em uma taça de espumante, mas o álcool não tinha efeito. Caminhei até minha mesa, a de número 18, no fundo do salão. Sentei-me ali e observei a cena. Via Sofia e Lucas na mesa principal rindo, brindando, sendo o centro do universo. E eu, na periferia daquela galáxia, era um planeta morto, sem luz própria. Minha sobrinha Beatriz veio até minha mesa, seus olhos cheios de preocupação. Tia, por que você está aqui? Seu lugar é lá na frente. Apenas balancei a cabeça. Deixa, minha filha, está tudo bem. Mas a voz dela, cheia de carinho, só fez a minha dor ficar mais aguda. Mal sabia eu que a humilhação ainda ganharia novos contornos. O momento dos discursos chegou. O pai de Lucas fez um discurso emocionado sobre o filho, sobre a alegria de receber Sofia na família. Depois, Lucas pegou o microfone, agradeceu aos seus pais, aos seus sogros Paulo e Maria de forma eloquente e demorada. Agradeceu aos padrinhos um por um, agradeceu à cerimonialista pelo trabalho impecável, agradeceu aos convidados e então, no final, quando eu achei que ele tinha se esquecido, ele disse: "E um obrigado especial a Ana por ter ajudado a gente." E foi só. Ajudado a gente, como quem agradece ao garçom que serviu a água. Então, foi a vez de Sofia. Meu coração deu um último salto de esperança. Ela era minha filha. Ela não faria isso comigo, mas ela fez. Ela repetiu os agradecimentos de Lucas com a voz embargada de emoção ao falar dos sogros, das amigas. E no final, ela olhou na minha direção lá no fundo do salão e disse: "E para minha mãe, obrigada por tudo." Foi rápido, quase protocolar, antes de ela seguir para o próximo tópico. Obrigada por tudo. 2 palavras para resumir uma vida de sacrifício. O salão aplaudiu e eu senti meu rosto queimar. Aquilo foi um soco no estômago, mas eu me recompus. Afinal, a noite era longa. E o que aconteceu depois foi ainda pior. A hora da valsa, das fotos, o auge da festa. O fotógrafo, um rapaz jovem e agitado, começou a organizar as pessoas para as fotos oficiais. "Agora a foto com os pais!" ele gritou. Automaticamente, como um reflexo de uma vida inteira, eu me levantei da minha mesa no fundo do salão e caminhei em direção ao centro, onde o cenário para as fotos estava montado. Eu ia tirar a foto com a minha filha. Era o meu direito, a minha alegria. Enquanto eu me aproximava com o coração pouco mais leve, vendo o flash disparar, Sofia me viu. Seu sorriso desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de pânico e irritação. Ela fez um gesto brusco com a mão, me mandando parar. Eu congelei no meio do caminho. Ela se aproximou rapidamente enquanto Lucas e os pais dele posavam para o fotógrafo e sibilou para mim com a voz baixa e cheia de fúria: "Mãe, o que você está fazendo agora? É a foto com a família de verdade." Eu não consegui processar. "Mas eu sou sua família", gaguejei. A resposta dela veio como uma navalha, cortando os últimos fios de esperança que eu tinha. "Mãe, por favor, não faz drama. Fica aí no fundo, não atrapalha-se as fotos. Depois a gente tira uma só nós duas, se der tempo." Ela se virou e voltou para o seu lugar sob as luzes, deixando-me parada ali no meio do caminho, exposta. "Fica aí no fundo. Não atrapalha as fotos." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça mais alto que a música, mais forte que as risadas. Eu olhei ao redor. Alguns convidados próximos perceberam a cena. Vi o olhar de choque da minha sobrinha Beatriz, a pena no rosto de uma prima idosa. O fotógrafo desviou o olhar, claramente constrangido. Fui ordenada a ficar no fundo do meu próprio evento, tratada como uma penetra, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça perfeito que ela montou com o meu dinheiro. Senti minhas pernas fraquejarem, meu corpo
inteiro tremer. Era uma humilhação pública, silenciosa e devastadora. Naquele momento, eu não era mais a professora, a mãe, a provedora. Eu era um obstáculo, um estorvo no cenário perfeito da nova vida dela. A dor foi tão física que precisei me apoiar em uma cadeira vazia para não cair. Todo o sacrifício, todas as noites mal dormidas, todo o amor incondicional que eu dediquei a ela, se transformaram em pó, em cinzas, bem ali, no meio daquele salão de festas luxuoso. A ficha finalmente caiu com o peso de uma bigorna. Eu não era parte daquele sonho. Eu era apenas o caixa eletrônico que o tornou possível. Dei meia volta lentamente. Cada passo de volta para a minha mesa 18, no exílio do fundo do salão, era uma tortura. Sentei-me e fiquei olhando para o nada. A música alta, as luzes piscando, as pessoas dançando, tudo parecia distante, abafado. O barulho dentro da minha cabeça era ensurdecedor. Era o som de algo se quebrando, algo que eu nunca imaginei que pudesse quebrar. A minha devoção cega de mãe. Eu não derramei uma lágrima. A dor era tão profunda que secou meus olhos. Fiquei ali, sentada por talvez 1 hora, completamente imóvel. Via os vultos, as cores, mas não registrava mais nada. A alegria da festa era uma afronta, um insulto à minha dor. A menina que eu criei, que eu amei mais que a mim mesma, tinha acabado de me dizer com todas as letras que o meu lugar era na sombra, longe dos holofotes que eu mesma paguei para acender. Eles achavam que eu estava apenas triste, magoada. Viam uma senhora sentada sozinha em um canto e, provavelmente, sentiam pena. Mas não era tristeza o que crescia dentro de mim, era outra coisa. Algo frio, duro e claro como cristal. Era uma resolução, uma clareza que só a humilhação mais profunda pode trazer. A Ana que chegou naquela festa, disposta a perdoar tudo pela felicidade da filha, tinha acabado de morrer. E foi naquele instante, enquanto eu via o flash da câmera iluminar o rosto sorridente da minha filha, ao lado da sua família de verdade, que algo dentro de mim mudou para sempre. A dor deu lugar a uma calma gelada. A mulher, boazinha, a mãe que tudo suportava, tinha se desintegrado e, no lugar dela, outra mulher começava a nascer. Uma mulher que, pela primeira vez na vida, decidiu que o amor próprio era mais importante do que qualquer laço de sangue. Eu não me lembro como dirigi do salão de festas para casa. Aquele trajeto que eu fazia de olhos fechados pareceu uma viagem por um país estrangeiro. Entrei no meu apartamento e o silêncio foi um alívio. Tirei o vestido azul, que agora parecia uma fantasia de uma mulher que eu não era mais, e o joguei em um canto. Não tomei banho, não bebi água. Sentei na minha poltrona na sala escura e fiquei ali vendo as luzes dos carros passando pela janela até o céu começar a clarear. Não dormi nem por 1 minuto. A dor tinha se transformado em uma energia fria, uma clareza cortante. A mãe boazinha tinha sido enterrada naquela festa e eu estava assistindo ao meu próprio velório. Por volta das 10 da manhã do dia seguinte, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Meu coração deu um pulo estúpido, uma última faísca de esperança. Abri a mensagem. Mãe, obrigada por ontem. A festa foi perfeita. E só. Nenhuma pergunta sobre como eu estava, nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao episódio das fotos. Era uma mensagem de texto que poderia ter sido enviada para qualquer um dos 200 convidados. Uma formalidade fria que confirmava tudo o que eu já sabia. Eu era um item na lista de tarefas dela, e o agradecer à mãe já podia ser riscado. Foi essa mensagem que me deu o empurrão final. Levantei-me da poltrona com uma determinação que não sentia há anos. Fui até o meu escritório, liguei o computador com as mãos firmes e abri o site do banco. O extrato na tela era a materialização da minha humilhação.
R$ 170.000 já tinham saído. Pagamento do buffet, da decoração, do vestido, do fotógrafo que se recusou a me olhar. Mas ali no final da fila estava a última parcela. R$ 30.000 provisionados para transferência automática no dia seguinte. O dinheiro da lua de mel na Grécia. O prêmio final pela performance impecável da minha filha. Naquele momento, enquanto encarava os números na tela, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Ser um pouco egoísta. Abri uma nova aba no navegador e entrei numa rede social. O perfil de Lucas era aberto. Rolei por poucos segundos até encontrar uma foto dele e de Sofia sorrindo, tirada uma semana antes do casamento. A legenda dizia: contagem regressiva para a melhor lua de mel. Obrigado pelo presente incrível, sogrinha. A postagem tinha dezenas de curtidas e comentários. Sogrinha, um apelido que ele nunca tinha usado na minha frente. Era um personagem, uma encenação para o público. Aquilo foi a prova que eu precisava. Não era um presente, era uma expectativa, um direito adquirido. Com o sangue fervendo, mas com a mão mais firme do que nunca, peguei o telefone. Não liguei para a central de atendimento. Liguei para o celular pessoal do gerente do meu banco, um senhor que eu conhecia há mais de 20 anos, o Sr. Costa. Ele atendeu com a voz sonolenta de um domingo de manhã. Dona Ana, tudo bem? Aproveitando o descanso? Minha voz saiu sem nenhum tremor. Senhor Costa, bom dia. Desculpe o incômodo, mas preciso que o senhor faça algo urgente para mim. Preciso que cancele uma transferência programada para amanhã. Houve um silêncio do outro lado. Cancelar a de 30.000? Mas é a última do pacote do casamento. Está tudo certo? Ele estava sendo cuidadoso e eu apreciei isso, mas minha decisão era de ferro. Está tudo errado, Costa. Cancele, por favor, e garanta que essa ordem não possa ser revertida. É uma decisão final. Ele percebeu a seriedade na minha voz. Pois não, dona Ana. Considere feito. Segunda-feira, no primeiro horário, eu formalizo tudo no sistema. Fique tranquila. Desliguei o telefone e respirei fundo pela primeira vez em 24 horas. Foi a primeira lufada de ar puro depois de quase me afogar. Meu próximo passo precisava de mais cuidado. Fui até minha agenda antiga de papel e procurei por um nome que eu não via há anos. Dr. Mendes, o advogado que cuidou do inventário de João. Ele era um homem sério, discreto e, mais importante, leal. Liguei para ele também. Dr. Mendes, é Ana Oliveira. Preciso de um horário com o senhor o mais rápido possível. É para tratar de uma alteração no meu testamento. A palavra testamento saiu da minha boca com um peso enorme, mas também com um poder libertador. Eu estava retomando o controle da minha vida e, mais importante, do meu legado. Enquanto eu fazia tudo isso, minha sobrinha Beatriz me ligava sem parar. Eu não atendi. Não queria que a emoção na voz dela me fizesse fraquejar. Mas depois de falar com o advogado e marcar a reunião, retornei à ligação. Ela atendeu no primeiro toque, a voz cheia de aflição. Tia, pelo amor de Deus, como a senhora está? Eu vi o que a Sofia fez. Foi desumano. Eu quis ir lá e... Eu a interrompi com uma calma que a surpreendeu. Beatriz, minha querida, eu estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. E então, pela primeira vez, eu verbalizei meu plano. Contei a ela sobre a mensagem fria, sobre a postagem na rede social, sobre o cancelamento do dinheiro da lua de mel. Contei sobre a minha decisão de mudar o testamento. Eu não estava pedindo permissão, estava informando. Estava compartilhando meu plano de batalha com minha única aliada de verdade. Beatriz ficou em silêncio por um momento e depois disse com a voz firme: Tia, a senhora demorou demais para fazer isso. O que a senhora precisar, qualquer coisa, eu estou aqui. Os meus filhos amam a senhora mais do que tudo. A senhora é a avó que eles têm. O apoio dela foi o selo de aprovação que meu coração precisava. E então,
Como se fosse um roteiro escrito pelo destino, o inevitável aconteceu. Na segunda-feira à tarde, meu celular tocou. Era Sofia. Atendi, preparei meu espírito e esperei. A voz dela era animada, despreocupada. Mãe, tudo bem? Então estou aqui com o pessoal da agência de viagens. Falta só o pagamento final da nossa lua de mel. O voo é depois de amanhã. Você já pode transferir aqueles 30 mil pra gente? A pergunta foi feita com a naturalidade de quem pede um copo d'água, sem rodeios, sem gentileza, uma ordem. Aquela era a armadilha deles, a falsa sensação de vitória. Eles me humilharam, me descartaram e agora, com a maior tranquilidade do mundo, vinham cobrar a fatura. Acharam que nada tinha mudado, que a mãe tola continuaria pagando por seus caprichos. Respirei fundo e usei a voz mais neutra que consegui. Filha, eu vou verificar aqui no meu extrato e te retorno. Ela pareceu um pouco impaciente. Verificar o quê, mãe? É só transferir. O dinheiro estava lá. A gente precisa pagar isso hoje. Eu sei, Sofia. Eu vou verificar e te ligo. Repeti com uma frieza que não era minha, mas que eu estava aprendendo a usar. Desliguei o telefone antes que ela pudesse protestar. Aquele pedido foi a confirmação final. Eles não sentiam remorso, não sentiam culpa, sentiam apenas que tinham direito àquele dinheiro. Eles me viram como um recurso, um poço que nunca secaria. Não importava quanta sujeira jogassem dentro dele. Naquele dia, eu não retornei à ligação. Passei o resto da tarde cuidando das minhas samambaias, que estavam um pouco amareladas. Troquei a terra, reguei com calma, fiz um café forte e me sentei na varanda, sentindo o sol da tarde no rosto. Havia uma paz estranha em mim, a paz de quem sabe que uma tempestade está vindo, mas que, pela primeira vez, construiu um abrigo sólido para se proteger. Eles estavam esperando um depósito na conta. Mal podiam imaginar a bomba que eu tinha montado em silêncio. A raiva inicial tinha se assentado, dando lugar a uma estratégia calculada. Não era mais sobre vingança, era sobre justiça. Justiça poética. Era sobre ensinar da maneira mais dura possível uma lição que eu, na minha devoção cega, falhei em ensinar. Gratidão, respeito, o reconhecimento de que o amor de uma mãe é sim o maior do mundo, mas não é um cheque em branco para a crueldade e o descaso. Eu sabia que o confronto seria terrível. Sabia que seria acusada de tudo, de ser amarga, vingativa, louca. Mas eu não tinha mais medo. O medo tinha morrido junto com a minha ingenuidade lá naquele salão de festas. Agora eu só tinha a mim mesma e a minha dignidade recém-resgatada, e isso era mais do que suficiente. Eles achavam que eu estava derrotada, uma velhinha triste e solitária no meu apartamento, mas eu tinha um trunfo que eles nem imaginavam. A tempestade estava prestes a estourar e eu estava segurando o raio. Eu não precisei esperar muito. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo, quando meu telefone tocou pela terceira vez naquele dia. O nome Sofia brilhava na tela. Respirei fundo, não com medo, mas como um mergulhador que se prepara para descer a uma grande profundidade. Eu estava no meu santuário, na minha sala, com uma xícara de chá de camomila nas mãos. O calor da porcelana era reconfortante, uma âncora para a tempestade que eu estava prestes a enfrentar. Atendi e coloquei no viva voz, pousando o aparelho na mesa de centro. Queria minhas mãos livres, queria me sentir no controle do meu próprio espaço. A voz dela já não era animada. Estava carregada de uma impaciência que beirava a grosseria. Mãe, estou esperando. Você transferiu o dinheiro ou não? A mulher da agência vai embora. Eu vou perder a reserva. Custa fazer uma coisa simples que eu te peço? A agressividade dela era o combustível que eu precisava para apagar qualquer resquício de dúvida que ainda pudesse existir em mim. Olhei para a minha samambaia recém-cuidada, verde e viva, e respondi com uma calma que a desarmou completamente. Sofia,
Eu não transferi o dinheiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de incredulidade. Eu podia quase imaginá-la com o telefone na orelha, franzindo a testa, tentando processar uma informação que não cabia em seu universo. O quê? Como assim você não transferiu? Eu não estou entendendo. É o dinheiro do meu casamento, mãe. Você prometeu. A voz dela começou a subir de tom, misturando confusão com acusação. Ela ainda achava que era um problema técnico, um esquecimento da minha parte. Não, filha, não é o dinheiro do seu casamento. Era um presente. E presentes são dados como um gesto de amor, de inclusão. Eles perdem o sentido quando a pessoa que presenteia é tratada como um estorvo. Minha voz continuava no mesmo tom, professoral, didático. Era a professora Ana falando, não a mãe chorosa. Eu estava dando uma aula, a mais importante da minha vida, e ela era a aluna que se recusava a aprender. Um presente que eu dei com todo o meu amor e que você aceitou enquanto me apagava de cada detalhe da sua festa. A ficha dela começou a cair, mas não da forma que eu esperava. A compreensão não trouxe remorso, trouxe fúria. Ah, meu Deus, não acredito nisso! Você está fazendo isso por causa daquela bobagem da foto? Mãe, você vai estragar a minha lua de mel, a viagem dos meus sonhos por causa de um draminha ridículo? Eu não te coloquei na foto e agora você quer se vingar? É isso? Que coisa pequena, que atitude mesquinha. Cada palavra era um veneno, uma tentativa de me diminuir, de me culpar. Mas as palavras dela não me atingiam mais. Eu estava blindada pela minha nova resolução. Pequeno, Sofia? Pequeno foi ser chamada de tia distante por um convidado. Pequeno foi ter meu nome arrancado do convite da minha única filha. Pequeno foi ser colocada numa mesa no fundo do salão como uma indigente. E a cena da foto, minha filha, não foi uma bobagem, foi o ponto final. Foi você me dizendo na frente de todos que a minha presença era indesejada, que eu deveria ficar no fundo para não atrapalhar. Você se lembra das suas palavras? Eu me lembro de cada uma delas. Eu podia ouvir a respiração dela rápida e ofegante. De repente, outra voz surgiu na linha, mais grave e falsamente conciliadora. Era Lucas. Dona Ana, aqui é o Lucas. Acho que estamos tendo um mal-entendido. A Sofia está muito nervosa. A gente está sob estresse. A senhora sabe como é. Esse dinheiro é importante para a gente. Vamos fazer assim. A senhora libera o dinheiro e quando a gente voltar da Grécia, a gente senta e conversa sobre tudo isso. Que tal? Com calma. A condescendência dele era insultuosa. Ele estava tentando me tratar como uma criança birrenta que precisava ser acalmada. Foi a vez de eu rir. Uma risada curta, seca, sem humor. Lucas, não há mal-entendido nenhum. Eu entendi tudo perfeitamente bem no sábado. E já que estamos todos aqui com as cartas na mesa, acho que tem mais uma coisa que vocês precisam saber para planejar o futuro de vocês com mais clareza. Fiz uma pausa dramática. Saboreei o silêncio que se instalou. Eu podia ouvir o som dos carros lá fora, a vida continuando, enquanto o mundo deles estava prestes a ruir. Já que o assunto é família e quem faz parte dela, continuei com a voz firme como uma rocha. Eu tomei outra decisão. Hoje, pela manhã, eu conversei com o meu advogado, o Dr. Mendes. Ele já está com todas as minhas instruções para redigir uma nova versão do meu testamento. O silêncio do outro lado da linha ficou ainda mais denso, quase palpável. Eu sabia que eles estavam de ouvidos atentos, sem sequer piscar. Eles podiam se importar com o meu amor, mas o meu dinheiro sempre teve a atenção deles. A maior parte de tudo o que eu construí durante a minha vida inteira de trabalho, a minha casa, meus investimentos, tudo será destinado em vida aos filhos da minha sobrinha, a Beatriz. Eles são pequenos ainda, mas pelo menos eles sabem o meu nome. Eles me chamam de Vó Ana e me enchem de abraços quando me veem. Eles me fazem sentir como família de verdade, sabe?
Eu enfatizei as últimas palavras, as mesmas que Sofia usou para me apunhalar. O que veio a seguir foi o som da implosão. Não foi um grito de raiva imediato. Foi um som engasgado, como se o ar tivesse sido roubado dos pulmões de Sofia. E então, o caos. O quê? Você ficou louca? Você não pode fazer isso! Ela gritou, a voz estridente rompendo a barreira do controle. Ao fundo, ouvi Lucas xingando um palavrão baixo e pesado. Essa velha pirou! Ela não pode fazer uma merda dessas! A encenação tinha acabado. As máscaras tinham caído. Eu posso e eu já fiz, Sofia, respondi com a tranquilidade de quem anuncia o tempo. É o meu dinheiro, é a minha vida e pela primeira vez são as minhas regras. Vocês me ensinaram uma lição muito valiosa no dia do casamento de vocês. Me ensinaram que meu lugar não era ali, que eu não fazia parte daquele novo núcleo familiar que vocês estavam formando. E quer saber? Eu finalmente concordei com vocês. Se eu não sou boa o suficiente para sair na foto, também não sou boa o suficiente para financiar a vida de luxo de vocês. A voz de Sofia agora era um misto de choro e fúria, um som desesperado de quem perdeu tudo. Você está destruindo a minha vida. Você é uma mãe horrível, egoísta. Eu te odeio, eu te odeio. Os gritos dela não me machucavam mais. Eram apenas ruído. O ruído de um castelo de areia desmoronando. Eu esperei que ela terminasse a crise, o som dela soluçando do outro lado da linha. Então, com a calma de uma juíza proferindo uma sentença final, eu disse minhas últimas palavras. O amor, minha filha, é uma via de mão dupla. Eu te dei o meu por 35 anos, sem pedir nada em troca. No único dia em que eu esperava um pouco de reconhecimento, você me deu as costas. Agora quem está dando as costas sou eu. Passe bem na sua lua de mel, se é que vocês ainda terão uma. E então, eu fiz o que eu nunca tinha tido coragem de fazer antes. Antes que ela pudesse gritar mais alguma coisa, antes que Lucas pudesse me ofender de novo, eu estendi a mão e apertei o botão vermelho na tela do celular. Encerrei a chamada. O silêncio que se instalou no meu apartamento foi o som mais libertador que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu estava sozinha, mas não estava mais solitária. Eu estava inteira. E a reação deles, os gritos, o desespero, o choque de ver o caixa eletrônico se transformar em um ser humano com dignidade, foi algo que eu nunca jamais vou esquecer. Após desligar o telefone, um silêncio profundo preencheu meu apartamento. Não era um silêncio de solidão, mas de soberania. Eu esperava sentir um turbilhão de emoções, culpa talvez, ou uma euforia de vingança. Mas o que senti foi paz. Uma paz quieta, sólida, como a de uma casa cujas fundações foram finalmente testadas e aprovadas por um terremoto. Eu tinha enfrentado o furacão e continuava de pé. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi profundamente, sem pesadelos, sem angústia. Eu tinha recuperado o meu sono, o meu sossego, a minha casa dentro de mim mesma. Nos dias seguintes, meu celular se tornou uma zona de guerra. Dezenas de mensagens de Sofia oscilando entre a fúria e a súplica, acusações de que eu era uma mãe monstro, seguidas de falsas promessas de que tudo seria diferente se eu apenas consertasse o que fiz. Houve também ligações de Lucas que eu não atendi, e até de Maria, a mãe dele, que me deixou uma mensagem de áudio me chamando de ingrata e desequilibrada. Ignorei tudo. Coloquei o celular no modo silencioso e o deixei em uma gaveta. A guerra deles não era mais a minha. Eu tinha assinado o meu tratado de paz. Uma semana depois, Beatriz me ligou no telefone fixo. A voz dela era um misto de cautela e satisfação. Tia, só para a senhora saber, a lua de mel foi cancelada. A Sofia postou uma nota, dizendo que foi por motivos de força maior. Uma prima me contou que a briga entre ela e o Lucas foi feia, que ele a acusou de não saber controlar a mãe. Parece que o castelo de cartas deles começou a desmoronar quando o primeiro tijolo de ouro foi retirado.
A notícia não me trouxe alegria, mas uma sensação de justiça inevitável. Um relacionamento baseado em aparências e benefícios financeiros raramente sobrevive à primeira crise de verdade. Com o barulho do mundo do lado de fora, comecei a reconstruir o meu por dentro. Fui à reunião com o Dr. Mendes e assinei os papéis do Novo Testamento, sentindo um alívio imenso. Depois, fiz algo que não fazia há 30 anos. Abri um site de viagens, não para os outros, mas para mim. Comprei uma passagem para Tiradentes, em Minas Gerais. Eu sempre quis conhecer, passear por aquelas ruas de pedra, respirar história. Fui sozinha e naquela viagem, caminhando sem pressa, eu me reencontrei. Eu não era a tia de Minas. Eu era a Ana, a mulher que amava história, que se emocionava com arte barroca, que apreciava um bom pão de queijo. Os meses passaram, eu me dediquei às minhas plantas. Meu pequeno jardim na varanda nunca esteve tão florido. Passei a frequentar um clube do livro, a fazer aulas de yoga. Comecei a usar o dinheiro que seria da lua de mel para reformar meu apartamento. Deixá-lo com a minha cara, não com a cara da casa da mãe da Sofia. Os filhos da Beatriz vinham passar as tardes de sábado comigo. Nós fazíamos bolo, líamos histórias. O som da risada deles era a trilha sonora da minha nova vida. Eu estava preenchendo os espaços vazios de mim mesma com as minhas próprias alegrias. Até que um dia, numa tarde chuvosa de outono, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e meu coração parou por um instante. Era Sofia. Mas não a Sofia do casamento, produzida e arrogante. Era uma versão mais simples, mais pálida. Estava sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, vestindo um jeans e uma camiseta. Simples. Seus olhos estavam inchados, cansados. Havia uma vulnerabilidade nela que eu não via desde que ela era uma menina. Hesitei por um momento, mas abri a porta. Ela não tentou entrar. Ficou ali parada no corredor, sob a luz fraca do corredor do prédio. E então, as palavras que eu achei que nunca mais ouviria saíram da boca dela em um sussurro embargado. Mãe, me perdoa. E as lágrimas que ela não chorou no dia do meu confronto desabaram. Um choro silencioso de quem foi derrotado não pela perda do dinheiro, mas pelo peso dos próprios erros. Ela não pediu nada, não falou do testamento, não mencionou a lua de mel. Ela continuou, a voz falhando. Eu fui horrível, cega, estúpida. Eu deixei o Lucas, a pressão, a vaidade. Eu deixei tudo isso me transformar na pior versão de mim mesma. Eu te humilhei, mãe. Eu sei disso agora. E nesses meses, a coisa que eu mais senti falta não foi o dinheiro, foi da minha mãe. Foi de poder te ligar para contar uma bobagem. Foi do seu colo. Eu sinto muito mesmo. A sinceridade no choro dela era inegável. A vida tinha lhe dado a lição que eu não consegui dar. Eu a escutei em silêncio, deixando que ela esvaziasse seu coração. Uma parte de mim, a mãe antiga, queria abraçá-la e dizer que estava tudo bem. Mas a nova Ana, a mulher que aprendeu a se valorizar, sabia que a cura não era tão simples. As feridas eram profundas demais para serem curadas com um simples abraço. A confiança, uma vez quebrada em tantos pedaços, não se cola da noite para o dia. Abri mais a porta e disse com a voz serena: Entra, Sofia, vou fazer um chá para você. Ela entrou, olhou ao redor do meu apartamento renovado, como se visse tudo pela primeira vez. Enquanto a água esquentava na cozinha, eu tomei minha decisão final. O perdão era possível, mas o esquecimento não. As condições do nosso relacionamento a partir daquele dia seriam outras, seriam as minhas. Sentamos à mesa, uma de frente para a outra, com as xícaras de chá entre nós. Eu aceito seu pedido de desculpas, Sofia, comecei. Mas você precisa entender que as coisas não podem voltar a ser como eram. Aquele dinheiro não vai voltar. O testamento não vai mudar. As consequências dos seus atos são permanentes.
Elas são a cicatriz que vai nos lembrar para sempre do que aconteceu. Ela apenas assentiu, as lágrimas ainda escorrendo pelo seu rosto. O respeito, continuei, não é um item opcional na nossa relação. É a base de tudo. Se você quiser reconstruir essa ponte que você mesma queimou, terá que ser um tijolo de cada vez. Com paciência, com verdade, com respeito, sem expectativas, sem cobranças. Olhei bem nos olhos dela. Eu perdoo a minha filha, mas a mulher que você foi naquele casamento, essa eu não sei se um dia conseguirei esquecer. Aquele foi o início de um longo e lento processo. Não houve milagres. Houve conversas difíceis, silêncios necessários e pequenos gestos. Mas aos poucos comecei a ver traços da minha antiga menina ressurgindo, agora com a humildade que a vida lhe ensinou. O dinheiro nunca mais foi assunto entre nós, mas o respeito aos poucos começou a voltar a fazer parte da nossa história. Hoje eu sei que o amor de uma mãe é sim imenso. Ele pode mover montanhas, atravessar oceanos, mas ele não é incondicionalmente cego e não pode ser um salvo-conduto para a humilhação. O amor próprio precisa caminhar junto, porque no fim das contas eu percebi que ao ser empurrada para fora do palco da vida da minha filha, eu fui forçada a construir o meu próprio. E nesse palco eu sou a protagonista, porque no fim eu não perdi uma filha. Eu ganhei a mim mesma de volta. E esse foi o maior presente que eu poderia ter recebido. Se a minha história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para mostrar o seu apoio a mulheres que não aceitam ser humilhadas. Cada nova inscrição é uma voz que se junta à nossa comunidade. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Eu leio cada um de vocês. Um beijo e fiquem em paz.